Eu lembro que no ano de 98, meu pai faleceu. E ele faleceu, não foi assim algo tão bonito de se falar. Meu pai faleceu, na época eu estava atribulado. Eu estava totalmente atribulado. Naquela época começou o movimento de crack, uma droga mais pesada aqui no meu município. E eu já usava maconha, eu já era dependente de maconha naquela época. Eu tinha separado de um casamento recente e depois me envolvi em outro e casei, acabei tendo filho, tive uma filha. Antes do meu pai falecer, eu tive essa filha. Entretanto, meu pai também teve bastante problema com álcool, mas ele estava parando, né? Inclusive, no ano que ele faleceu, ele já tinha parado, já fazia uns 5 anos que ele parou de beber álcool. Mas eu continuava à tona, na toda a potência no álcool, no crack, na maconha. E eu não estava contente, eu estava indignado, eu não estava me suportando, eu não estava conseguindo aceitar aquela minha realidade, porque até então eu tinha acabado de sair da prisão, eu tinha sido preso porque fui pego em flagrante dentro de um comércio qual eu mesmo, né, era proprietário. Eu estava usando crack lá dentro, fui preso por um período lá de 90 dias. E quando eu saí, né, é, eu não consegui me libertar ainda das drogas e me aprofundei ainda na maconha, na bebida, no crack. E eu me revoltei, e essa revolta foi contra meu pai. Eu comecei a julgá-lo, a colocar a culpa nele de todo o comportamento que eu tinha, da vida que eu levava, da vida que eu estava tendo, né? Eu fui bastante pesado, né? Bastante pesado na hora de expressar, né? De falar aquela angústia minha para ele, e ele não suportou tudo aquilo. E depois que afetou ele, demorou um período para ele falecer. Ele foi perdendo o controle, né, os movimentos nas pernas, foi parando de comer, foi parando de andar, foi parando de falar, depois entrou em coma e faleceu. Né? Foi uma grande dor, uma grande perca para mim. E naquela época eu ainda continuava me alimentando, me anestesiando de drogas, para poder suportar aquela realidade. E para piorar ainda mais, é, eu vi na Bíblia a respeito de a gente não repreender muito um espírito. Está lá em Provérbios, não repreenda demais, em demasia um outro espírito, porque ele não terá mais cura. E quando eu li aquela frase, entendi do que se tratava, eu recebi toda aquela culpa, né? Eu me senti culpado totalmente pela morte do meu pai, e aí eu não tinha mais para onde fugir. E aquilo me pesou durante muitos anos, me crucificou durante muitos anos e eu não sabia o que fazer. E mesmo assim, mesmo eu pesado com essa culpa, né, carregado com essa culpa, eu ainda continuei ainda massacrando outras pessoas dentro da família. Depois passei para a igreja e fui conhecendo as palavras na Bíblia, e aí eu fui entendendo na Bíblia, né, quem que era Deus, quem que era Jesus, eu fui entendendo mesmo assim, eu ainda continuava usando droga, porque eu não estava conseguindo sair das drogas, não estava sendo fácil. E pior de tudo, eu estava repetindo os meus comportamentos. Eu estava repetindo. Lembra que eu falei que quando eu era criança, eu fazia lá uma caca, né? Fazia lá prejudicava os irmãos, né? Fazia alguma coisa ruim para os irmãos, depois me arrependia. Lembra disso? Então, depois de adulto, eu estava repetindo esse comportamento, né? Eu fiz aquilo com meu pai, né? E depois que meu pai faleceu, mesmo eu sabendo da culpa que eu tinha, eu continuei fazendo com os irmãos. Eu continuava fazendo isso com os irmãos. E aí eu me drogava e me arrependia, fazia de novo, eu não tinha controle de mim. E aí a Bíblia foi me ensinando tudo isso, que o controle está em mim, né? O controle está totalmente em mim. E eu só consegui me libertar das drogas e ficar um pouco mais em paz depois que eu comecei a me voltar para mim e parar de
querer cuidar das pessoas, querer ser cuidador dos outros, de querer ser super protetor dos outros, parar de querer ficar com dó das pessoas, ser um pouco mais frio, ser um pouco mais egoísta, focar mais em mim. Não ser ruim, cruel com as pessoas. Ser empático sim com as pessoas, ser simpático sim às vezes com as pessoas, mas não ser tão otário das pessoas, ser tão trouxa das pessoas. Porque o esquizofrênico, né, como eu disse, o esquizofrênico ele não vê maldade nas pessoas. Entretanto, ele anda com raiva, com ódio das pessoas. Então, a gente não vê maldade nas pessoas se a gente fica dando trela, né? A gente fica dando confiança em demasia para as pessoas, porque a gente não vê maldade, né? A gente não vê nada de mal nisso. E pior é que existe um mal da gente ficar dando trela para as pessoas, porque quanto mais confiança você dá para as pessoas, mais você está se envolvendo, né? E você não sabe com quem você está se lidando. É claro que você, se você dá trela, dá confiança para uma pessoa a qual não é uma pessoa do mal, rapidamente ela se desvincula, se afasta de você. Mas se a pessoa é do mal, né, se ela não é do bem, ela se aproxima mais de você. Aí ela tem um intuito, ela vê uma oportunidade a qual você deu para ela, né, te abocanhar, né? Você deu esse espaço para ela. Então, o erro do esquizofrênico é não ver maldade nas pessoas, por isso ela fica dando confiança, né? E aonde ela se enrosca e por isso ela vive durante quase a vida toda sentindo esse ódio, né? Esse rancor das pessoas. A gente não deve sentir rancor nem ódio das pessoas, entretanto, a gente não deve ficar dando moral para as pessoas, a gente não deve ficar dando confiança em demasia para as pessoas, por mais que você esteja numa situação melhor do que elas ou pior do que elas, mas é assim, você cuida da sua vida, ela cuida da vida delas. Se por acaso elas te abordarem, você trate ela bem, você seja empático com ela, seja assertivo com ela, mas não dê confiança, não dê trela, não dê motivo para que essas pessoas ela venha aproveitar de você. Tá bom? O vídeo de hoje é esse. Muito obrigado e até o próximo. Bom, tinha até parado de gravar aqui, mas voltando aqui, eu espero que eu voltei a gravar. Bom, mas aí o que acontece, né? Essa questão de dó. Às vezes a gente acaba se envolvendo com problemas dos outros porque a gente tem dó, né? Assumindo compromisso, pegando tarefa dos outros por causa de dó. Então, aí voltando nessa pessoa lá, o que ela fez? Ela viu lá um cachorro, vários cachorros lá agredindo um gato no meio da rua. Aí esses cachorros agrediram o gato a ponto de estraçalhar ele, de arrancar a perna dele fora, deixar o gato vivo. O gato não era dela, mas ela estava ali, né, na porta da casa dela, ela viu aquilo. Ela poderia ter feito vista grossa, né, e entrado para dentro e fingir que não viu nada e não assumir esse compromisso. Mas ela ficou com dó, mexeu com as emoções dela, foi lá, assumiu esse compromisso, pegou o gato todo machucado e teve um gasto com isso. Além dela se machucar emocionalmente muito, né? Ela se machucou bastante emocionalmente de ver o gato daquele jeito. Durante muitos dias o gato ficou ali rastejando ali na casa dela e depois ela teve um gasto enorme para poder depois, no final de tudo, ainda ter que pagar para poder tirar a vida desse gato. E aí ela ficou uns períodos sofrendo. Então essa pessoa, ela tem problemas emocionais, ela se envolve, as coisas vão apresentando na vida dela porque ela é atraída por isso, porque ela sente isso, porque ela não consegue trabalhar o lado, né, frio dela. É necessário que a gente trabalhe esse lado frio, né, da gente, né, não frio a ponto de causar a dor no outro por conta própria, né, mas não se envolver. Que quando a realidade da gente é insuportável, a gente foge dela. Igual eu vivi fugindo da minha realidade durante muito tempo. Hoje eu entendo que a realidade eu crio aqui na minha cabeça, né? Eu administro a minha realidade aqui no meu cérebro. E como eu disse no vídeo passado, que eu venho de um pai que tinha problema com álcool, a mãe que tinha problema psicológico. Eu falei também como o esquizofrênico vê o mundo, a ideia que ela tem das pessoas, o esquizofrênico não vê maldade nas pessoas, e ao mesmo tempo o esquizofrênico também
vive com certo rancor, né? E isso porque ela não consegue expressar, botar para fora a ofensa que ela recebeu, ela não consegue botar para fora a indignação, ela não consegue a injustiça, ela não consegue botar para fora. E isso não é só o esquizofrênico, né? Na verdade, a grande maioria das pessoas, elas não conseguem colocar para fora. E hoje eu entendo que a maioria das pessoas, elas fingem, né? Eu tenho até experiência com pessoas, inclusive no trabalho, de pessoas que elas fingem, que ela finge porque ela não consegue falar o que sente. Ela não consegue se comportar da maneira como sente. Da mesma forma, falar o que sente, também se comportar como sente. Um exemplo de se comportar como sente é, às vezes, você passar por alguém que você não gosta e nem olhar para ela. Ou você falar com uma pessoa que você não gosta, falar logo o que você sente para ela. Por exemplo, teve uma vez que, diante de uma pessoa a qual, né, eu não me simpatizo, até hoje inclusive, eu me comporto diante dela como eu não gosto dela. Então isso é interessante, isso é ser assertivo. Agora, voltando sobre a realidade. Durante muito tempo eu não conseguia lidar com a minha realidade. A minha realidade qual que era? A minha realidade era um pai que tinha problema com álcool, a mãe esquizofrênica e os irmãos lá tudo pequeno. Os irmãos eu fui incumbido quando pequeno para cuidar deles. E eu fui cuidar deles com a energia que eu recebia do pai, que era uma energia negativa, né? Uma energia agressiva, irritante, alcoólica. Meu pai tinha problemas emocionais e ele não conseguia lidar com as próprias emoções, então aquela energia eu acabei absorvendo toda e acabei passando essa energia para os irmãos. Então eu fui tipo um super protetor dos irmãos. Eu me arrependi profundamente mais tarde. Tem muita água para passar debaixo da ponte, que eu posso contar essa história aqui para vocês depois. Mas o interessante é que a sua realidade está insuportável. Nesse ponto, eu acredito que às vezes você está até se drogando, está às vezes até bebendo, né, tomando remédio, porque eu acredito que quando a gente não consegue lidar com a nossa realidade, a gente precisa fugir para algum lugar. Assim como eu fugi durante muito tempo da minha vida. Eu fugi, eu corria atrás do álcool, me dopava, me drogava, me anestesiava com álcool, com drogas. Eu fugia dos próprios sentimentos que eu tinha muito sentimento de culpa também. Né? Eu acredito que muitas pessoas têm esse sentimento de culpa, mas isso, pode ficar tranquilo que tudo isso é fácil de resolver. As pessoas só não resolvem porque não sabem como resolver. A minha realidade era insuportável, porque eu não estava dando conta de lidar com a minha realidade. A minha realidade qual que era? Era a minha mãe com esquizofrenia, era o meu pai com problema com álcool, e depois disso, né, a minha realidade se tornou pior, porque eu fui tão ruim com meu pai, tão desequilibrado com a minha mãe, né, tão cruel com meus irmãos, que minha realidade ficou pior ainda, porque eu fiquei com um sentimento de culpa. E aí foi aí que eu não estava conseguindo lidar mais com a minha realidade, porque eu passei a usar droga, a me anestesiar, para não lidar com aquela realidade que eu estava vivendo. Agi de várias formas, mudei meu comportamento, mudei minha fala, minha maneira de sentir, meu modo de falar, muitas coisas eu precisei mudar, busquei muitas informações. Teve período, meu amigo, minha amiga, que eu estava buscando perdão de Deus, mas eu não achava onde, eu não achava. Eu corri na Bíblia para buscar o perdão de Deus. Foi lá na Bíblia que eu consegui encontrar o perdão de Deus. E muitas pessoas, elas não conseguem entender a Bíblia. Hoje eu entendo que Jesus, na verdade, as pessoas falam de aceitar Jesus. Na verdade, a gente precisa entender Jesus. Porque quando você entende Jesus, né, aí você começa a entender você mesmo. E não é nada melhor, não há nada melhor e gratificante de quando a gente começa a entender a gente mesmo. Quando você entende você mesmo, quando você reconhece os seus sentimentos, quando você entende o que se passa nos seus sentimentos, né? Quando você entende o que passa na sua cabeça, no seu psicológico, você entra num acordo, você tem uma convivência, você tem uma relação com os seus sentimentos, e aí vocês podem negociar, né? Você pode negociar com os seus sentimentos.
Então, mas é preciso que você reconheça os seus sentimentos. E uma vez você se relacionando com esses sentimentos, pode haver um entendimento, né? Se entender um com o outro ali e negociar um com o outro. E aí os dois sair bem dali daquela relação. Mas para isso é preciso que você entenda os seus sentimentos, você entenda quem é Jesus dentro de você, você entenda quem que é Deus dentro de você. Não basta aceitar, porque aceitar é um negócio muito vago. Aceitar Jesus é muito vago. O que a gente precisa é entender Jesus, entender o que Jesus sentia, o que Jesus sentiu naquele momento. Porque se você está sendo injustiçado, você sentiu que foi mal com alguém, né? Mas você sabe também que você foi mal, mas você não foi mal porque você quis. E aí você não consegue se perdoar, e aí você fica buscando algo, um ser para te perdoar, e você não encontra mais ninguém para te perdoar, aí você vai parar em você mesmo. Então tudo está em você, é você que tem que resolver tudo dentro de você. Quando você descobre que é você que tem que resolver isso, aí você tem aquela autocompaixão de você, aí você não tem saída, né? E quando você chega em você, quando volta para você, aí você vê que você não tem saída, e aí você resolve, você decide ali, aí não tem mais ninguém para resolver, é tudo com você, você que tem que resolver.